Boa noite, pastor. Boa noite, pessoal. É realmente uma satisfação estar aqui novamente. Nós, durante alguns meses, nós temos feito um trabalho um pouco diferente no nosso grupo de desenvolvimento mediúnico com relação a um tema que tem nos trazido algumas surpresas com relação ao seu resultado, com relação à possibilidade de entendimento do porquê que nós estamos aqui encarnados. Isso tem nos trazido realmente, nessas surpresas, tem nos trazido uma satisfação muito grande, por conta de termos percebido a transformação, a mudança de conduta, a mudança de comportamento das criaturas que convivem conosco. Coincidentemente, quando o Valentim nos ligou semana passada, que nos apresentou o tema, falou, poxa, coincidentemente, o tema também é voltado para esse estudo que a gente está tentando desenvolver. Nós estamos falando da missão dos profetas nesse período da transformação do nosso mundo. Vamos só começar aqui com um trechinho do Evangelho. Atribui-se vulgarmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de sorte que as palavras, profecias e predições se tornam sinônimas no sentido evangélico. A palavra profeta tem uma significação mais ampla. Diz-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Isso é o que fala o Evangelho. Nós temos na nossa vida presente algumas situações que, de uma certa forma, são meio pragmáticas, são meio rotineiras. Por exemplo, tudo o que acontece no transcorrer da nossa existência está relacionado ou com a prova para a qual nós estamos aqui encarnados, ou para com a expiação, por conta daquilo que trouxemos das encarnações anteriores. Se nós estamos vivendo um momento de extrema necessidade de procurar o equilíbrio em função da prova ou da expiação, nós precisamos descobrir em nós o terceiro lado da moeda. Vamos comparar essa situação a uma moedinha dessa que a gente está usando aí constantemente. Vamos supor que a cara seja a prova, a coroa seja a expiação. Tá bom. Qual que é o terceiro lado da moeda? Hoje eu quero ouvir mais do que falar, viu, gente? Qual que é o terceiro lado da moeda, Valentim? Será que não tem outro lado? A moeda não pode ser simbolicamente. Não, tem, claro que tem. A moeda tem um terceiro lado, sim. É o lado de dentro. Tá? É o lado de dentro. Vamos aqui nos reportar numa frase que nós gostamos muito de usar, da nossa companheira Cora Coralina, né? Nada nesse mundo tem sentido se nós não tocamos o coração das pessoas. Qual que é o lado de dentro? Por que que o coração significa o lado de dentro? Porque ele representa o sentimento. Então nada nessa vida tem sentido se nós não tocamos o coração das pessoas, se nós não agimos
com o sentimento. Durante muito tempo das nossas existências, vamos analisar aqui cada um de nós. Primeiro porque uma das coisas que a gente vai tentar fazer hoje é colocá-los dentro do seu próprio personagem, de pai, de profissional, de filho, de neto, de avô. Como que você entende a sua responsabilidade com relação aos verdadeiros profetas do cristianismo? Comece a pensar nisso. Mas em cada um de nós existe uma situação muito clara. Nós estamos no momento pagando dívida, sendo colocados à prova, mas nós também temos que trabalhar os nossos sentimentos. Certo ou não? Tá. Como? Como que nós vamos trabalhar o nosso sentimento num mundo em estágio de transformação, onde a gente percebe que, espiritualmente falando, acontece uma verdadeira revolução? Vamos pensar um pouquinho. Sentimento para o bem. Quem foram os profetas? Quem foram os profetas? Quem são os profetas? Quem somos os profetas? É esse o raciocínio que nós queremos que vocês façam. Quem somos os profetas? Nós hoje poderíamos estar fazendo 1 milhão de coisas diferentes, concorda? E tá lá em casa assistindo a novela das 8, né? Se bem que a gente chega mais tarde, consegue pegar ela, que acaba sendo 9h30, né? Ou poderia estar no boteco tomando uma cervejinha, a mulher está na casa de uma amiga tomando um chá, mas não. Nós estamos aqui, na casa espírita. Para quê? Para que nós estamos aqui hoje? Para aprender. Aprender a fazer o quê? Aprender a fazer o bem. Mais o quê? Ser humilde. Mais o quê? Eu falei que eu quero escutar, gente. Trabalhar com amor. Trabalhar com amor. O que mais? Aprendizado constante. Evoluir. Ó? Evoluir. E aqui nós estamos. O que nós estamos fazendo? Nós estamos aprendendo a exercitar um verbo não muito comum, não muito usado. Vamos ver se vocês adivinham qual é. Que verbo é esse que a partir de hoje nós vamos começar a exercitá-lo mais, a conjugá-lo mais? Que verbo que é esse? Ser. Não. Também é bom, mas não é esse. Não. Vamos lá. Amar, não. Esse a gente já pratica. A gente está aqui. O que mais? Não. Dar. Não. Vamos, gente. Vamos, gente. Qual é a missão dos profetas na terra? Cristianizar. Hoje nós vamos aprender a conjugar constantemente o verbo cristianizar. Esse verbo existe? Tem algum professor aí de literatura de português? Esse verbo existe? Eu cristianizo, tu cristianiza, ele cristianiza, nós cristianizamos, tá? Esse verbo existe? Não importa. Não estou preocupado aqui com o Aurélio, não. Mas nós vamos aprender a conjugar esse verbo. Cristianizar. Esse é o nosso tema de hoje.
Como? Como que nós vamos aprender a cristianizar? Como que nós vamos aprender a conjugar esse verbo tão importante na nossa vida nesse momento atual? Colocando em prática o terceiro lado da moeda. Terceiro lado da moeda. Trabalhando um pouco mais o nosso sentimento. Trabalhando um pouco mais o aprendizado para o qual nós estamos aqui hoje, Todos nós estamos aqui para aprender. Então vamos lá. Eu sou pai, mas também sou motorista. Como eu consigo praticar a cristianização como pai ou como motorista? Vamos lá, agora eu quero ouvir. O que é que significa o cristianizar para o pai de família? Dar o exemplo, ensinar, Ser bom. educar, ser bom. Vamos, gente. Respeitar. E para o motorista? Às vezes sou eu. Quem é motorista de profissão aqui? De profissão? Motorista de profissão não tem nenhum. E pai de profissão? Eu já fui mais pai. Quando meus meninos eram pequenos, eu era escadinha assim de 4. Eu já fui mais pai. Hoje eu sou mais engenheiro, mas eu já fui mais pai. E também sou muito motorista, porque vivo na estrada. Tá. Para todos nós, profissionais autônomos, empregados, pais de família, filhos de plantão, as atitudes são sempre as mesmas. A forma de cristianizar, realmente, ela é a mesma. Tá. Quantos por cento daquilo que a gente poderia fazer, nós estamos conseguindo realizar hoje? Sinceramente, vamos agora fazer um trabalho de introspecção. Quantos por cento será que eu consigo colocar em prática? De tudo isso que a gente está imaginando aí, né? Porque vocês estão falando muito pouco, eu queria ouvir mais, né? Mas daquilo que a gente está pelo menos imaginando, quantos por cento disso a gente consegue colocar em prática? Chuta, gente. Hein? Não, claro que não, hein? Como? Zero? Você não acredita na sua capacidade? E não consegue colocar em prática? Ah, mas é aí que está o desafio. Será que essa moeda ainda está muito fininha, não? Sem engrossar um pouquinho a parte interna aí? Vamos lá, gente. Quantos por cento? 40%. 50%? É um leilão, vamos lá. Quantos por cento a gente consegue colocar em prática? Com capacidade a gente tem muito. A gente tem capacidade de 100% para fazer. O problema é o que a gente faz. Aí são duas coisas diferentes. A pergunta é quanto eu sou capaz ou quanto eu estou fazendo? Porque capacidade eu tenho 100%. Você respondeu certo. Capacidade todos nós temos. Todos. É por isso que a gente está aqui, aprendendo todo dia, ouvindo aí o plantio da sementinha, né? Não acabaram de cantar a música agora? Não plantou a semente? A hora que os meninos estavam entrando para a aula ali, o que nós falamos, Valentim? Aí está o futuro, A semente está sendo plantada. Há muitos anos atrás, né, Valentim? Mais de 40, né?
Eu também, mais de 40. Só que eu um pouco menos que você, né? A sementinha foi plantada aqui, ó. E hoje ela está aqui, ó. Cristianizar como? Colocar em prática tudo isso que a gente está imaginando nesse instante aqui, ó. Temos certeza que na consciência de cada um nesse momento existe um ponto de interrogação. Será que eu faço aquilo de que realmente eu tenho capacidade de fazer? Nós queremos isso. É criar esse ponto de interrogação. O desafio está posto. Quando nós dissemos no início que nós estamos tendo uma surpresa muito agradável com o nosso grupo de estudos, nós temos um grupo lá no Centro Espírita Monsenhor Cândido Rosa, todas as quartas-feiras, um trabalho de desenvolvimento mediúnico, entendendo a desobsessão, e nós temos trabalhado esse assunto há uns 3 meses. E realmente temos, sem que eles percebam, nós temos percebido uma evolução significativa. Isso tem nos trazido uma satisfação muito grande. Tá, esse é o desafio. O desafio é este. Tá, algum de nós aqui tem algum bordão que usa durante o seu dia, que muda o comportamento seu ou de alguém que está ao seu lado? Alguma coisa que você possa fazer num determinado momento, que você muda o comportamento das pessoas, que você se faz enxergar, ou que você cristianiza naquele instante? Qual? Tá, mas que bordão que você usa para pregar a paciência? Coração. Eu tenho, na hora que eu chego nos lugares, o pessoal, o dia que eu chego bravo, que eu tô meio carrancudo, eles sentem que eu tô diferente, na hora todo lugar que eu chego, bom dia, com muita alegria. Os meninos viram para mim e falam assim: a sua euforia contagia todo mundo, mas é para isso que a gente faz isso. Então esse é um bordão. Bom dia, boa tarde, boa noite, com muita alegria. Eu posso estar me remoendo ali, com a raiva danada. Hoje eu estava com a raiva danada do pessoal que eu estava trabalhando com eles. Mas eu cheguei lá e cumprimentei, né? Exercitar. Tem muita coisa na vida da gente que precisa virar hábito. Hábito. Doutor, o que você faz hoje que virou hábito, que você consegue praticar a cristianização? Vamos pensar, não é só pro Carlinho não. Dá atenção para qualquer pessoa, não entendeu? Ah, é o bordão, é. Colocar-se à disposição. Aprender a ouvir. Vamos voltar lá para trás. Muita gente aqui é pai, né? E como pai? Ter paciência com os filhos, com a esposa, com o esposo. A mulher ter paciência com a esposa é difícil, né? A gente sabe tanto que a gente é difícil. O que mais? O que mais? Como motorista. Vocês viram que eu estou citando muito esse cargo, né? Essa função nossa aí, né? Por quê? Por quê? Onde acontecem os maiores deslizes? Na hora que nós estamos, que a gente não está concentrado, na hora que a gente está voando, o indivíduo corta a nossa frente, a gente e xinga, né? Ou então se ele xinga, a gente já mostra dedo, já faz tudo, né? Tá, com pego de surpresa, não é? Quantas vezes na nossa vida
Nós somos pegos de surpresa e botamos tudo a perder. O que significa cristianizar então nesse momento? Fala, gente. Tem gente aí que não fala nada, só. Não esboça nada, nenhuma reação, nem nada. Estou praticando ouvir. Só ouvindo. Ou de repente não está nem gostando do assunto, né? Tem uma frase que eu acho que está muito certa, assim, qualquer situação que a gente tiver, que eu aprendi aqui no centro, eu não lembro com quem também. Que numa situação que você está nervoso, com raiva, com ódio, aí você para e pergunta assim, o que Jesus faria? Se nós temos que ser exemplo, nós somos, se Jesus foi colocado de exemplo e o caminho mais fácil para a gente é seguir, então eu me pergunto, o que Jesus faria? Xingaria? Mostraria o dedo? Então eu acho que dá certo, comigo tem dado certo, porque eu sou uma pessoa meio explosiva, meio nervosinha, então na hora que vem assim, aquela raiva assim, eu falo, o que Jesus faria? Aí dá certo, porque Jesus jamais xingaria. Tá vendo qual que é o bordão? Você viu qual que é o bordão? Dá certo. É o bom dia com muita alegria, o que Jesus faria, isso é um bordão. Isso é um bordão de bom. Vamos lá, gente. Eu quero ouvir. Tá. E na hora que a gente está muito bravo mesmo, que nada dá certo, que tudo parece inverter contra nós, como cristianizar? Paciência. Tem hora que a gente não tem paciência nem para orar, né? Tolerância, oração. Melhor você sentar no sofá e esperar a raiva passar. Às vezes a consciência está tão pesada, né? A carga negativa está tão intensa que a gente quer no sofá, na mesma cadeira, né? Gente, realmente a gente veio para cá hoje com uma intenção diferente. Nós gostaríamos muito mesmo, bastante. Nós amamos o que fazemos, tanto profissionalmente, quanto religiosamente, quanto familiarmente. Nós vamos contar um trechinho de uma situação. Durante muito tempo na minha vida, particularmente, eu tinha 3 pilares muito bem definidos: a minha profissão, a minha família e a minha religião. Graças a Deus, eu sou nascido em berço espírita. Eu acho que isso para nós, para mim, para minha família, isso é uma satisfação muito grande. Durante todo esse tempo, eu sempre dividi bem essas 3 situações: família, profissão e religião. Mesmo porque a minha esposa não é espírita, ela é católica. Eu tenho 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. Os 2 homens são espíritas, as 2 mulheres são católicas. Interessante, né? Toda a vida nós nos respeitamos. E às vezes as minhas filhas, a minha esposa é muito mais espírita que eu, né, em determinadas situações. De um tempo para cá, nós começamos a entender melhor esse tema que a gente está trazendo para vocês hoje. E é por isso que nós fizemos questão de começar a trabalhar esse tema nas nossas oportunidades. Nós, durante esse mês, já fomos convidados a fazer 3 intervenções como esta aqui de hoje, e nós vamos praticar o mesmo tema: como cristianizar. De um tempo para cá, nós começamos a entender que esses pilares da nossa vida não podem ser distintos. Eles não sobrevivem separadamente. Eles não sobreexistem de forma separada. É bom que se entenda isso.
A nossa família depende da nossa religião. A nossa profissão depende da nossa família. E vice-versa. Esses 3 pilares na nossa existência nos trazem o equilíbrio necessário para enfrentarmos uma encarnação da forma mais sadia, mais saudável e mais confortável possível. Agora, existem deslizes? Claro que existem. Todos somos falhos ainda, somos imperfeitos. Existem problemas? Claro que existem. Principalmente os problemas de relacionamento. Grande parte dos problemas estão ligados a uma das caras, das faces da moeda, né? Que é a nossa expiação. Foram os karmas que nós trouxemos do passado. Os sofrimentos que nós estamos vivendo hoje, que vem para testar-nos como prova. Hoje nós tivemos uma satisfação muito grande numa conversa com um grande amigo nosso, que está com uma irmã com 42 anos, com um câncer de cérebro em fase terminal. Não é espírita, fez questão de vir conversar conosco para tentar acalmar um pouco os seus sentimentos. E nós, muito pouco a gente tinha para mostrar daquela realidade, mas com esse sentimento de cristianização, nós conseguimos passar uma imagem da representação do karma na vida de uma família, na vida de uma criatura, tanto do enfermo quanto aqueles que convivem com ele. E ele saiu dali e falou: agora eu estou em condições de ir lá encarar o problema de frente. E eu sou a única pessoa que consigo me equilibrar um pouco mais para suportar essa situação. Isso é cristianizar, não é? Isso é colocar em prática alguma coisa que você consegue por conta daquilo que nós já conhecemos, mas muito mais por conta daquilo que nós sentimos. É o terceiro lado da moeda. Entenderam como é que funcionam as coisas? Quando nós colocamos o nosso sentimento nas nossas ações, tudo muda. Tudo fica diferente. Não falou agora a Coralina? Nada nessa vida tem sentido se nós não tocamos o coração das pessoas. Cristianizar significa tocar o coração das pessoas. Muitas vezes nós chegamos no nosso trabalho, no nosso ambiente de trabalho, nervoso, é falta de dinheiro, cheque especial estourado no banco, é o credor ligando, a família em desajustes, em desequilíbrio, e a gente às vezes desencadeia um processo de transtorno que acaba prejudicando muito a nossa existência. Um dia nós ouvimos de um companheiro espiritual nos dizendo o seguinte: cuidado, tenha muita cautela. Às vezes você luta durante uma existência inteira para conseguir angariar uma aptidão, e você põe tudo a perder numa atitude. Às vezes nós temos uma existência inteira para conseguir uma aptidão, uma coisa boa para nós, e colocamos isso tudo a perder numa única atitude, num momento de deslize. Para que nós estamos aqui encarnados? Para evoluir, para aprender, para aperfeiçoar as nossas aptidões, para ir eliminando aos poucos as nossas más tendências. Não é essa a regra? Não é hoje ser melhor que ontem, amanhã ser melhor que hoje? Não é esse o sentido da vida, o sentido da evolução, não é esse? Como cristianizar então? Vamos, gente. Atitude simples, coisas às vezes pouco significativas,
significantes que a gente pode colocar em prática num determinado momento, que significaria um processo de cristianização para nós e para quem convive conosco. Vamos citar alguns, vamos? O bom dia. Como é que é as palavrinhas mágicas lá da música? Bom dia, obrigado, por favor, desculpa, com licença. O que mais? Vamos, gente. Hein? Perdão como? Sair pedindo perdão pelos nossos erros? Às vezes nós nem conseguimos nos perdoar ainda. Perdoar todos aqueles que nos ferem, que nos prejudicam. Agradecer mais? pela oportunidade. Oportunidade de quê? Porque eu acho que toda coisa ruim que nos acontece é lá que a gente, pela oração, que a gente começa a refletir. Que a gente tem que nós somos todos imperfeitos, nós temos que aceitar o que acontece, que muitas vezes foi escolhido, né, naquela outra vida, que hoje a gente não entende, às vezes tenta se revoltar. Então é estar aberto a tentar entender tudo que acontece com a gente e buscar orar, com isso crescer e levar quem está perto. Aceitação. Ela fez uma colocação interessante, principalmente quando ela colocou oportunidade. Oportunidade. Quantos aqui se acham sem oportunidade de praticar a cristianização? Tem alguém? Alguém aqui se sente impossibilitado de praticar essa cristianização? Tem? Quem se sente plenamente possibilitado de praticar a cristianização? Vamos mudar a pergunta então, né? Todo mundo, né? Tá. Vamos voltar à pergunta lá no começo de novo. Já deu tempo para a gente refletir bastante. Agora já não é mais quantos por cento nós temos de capacidade de praticar. Ela acertou a resposta daquela hora, porque nós perguntamos quantos por cento de capacidade nós temos de praticar. 100%, não é? Tá. E quantos por cento nós praticamos? É? Muito pouco? Será? Eu não acho não. Eu não acredito nessa resposta. Eu não acredito nessa resposta. Sabe por quê? Vamos supor que um punhado de gente que está vindo aqui pela primeira vez, eu acho que não é o caso. Mais um punhado está vindo pela 10ª vez. Mais um outro punhado está vindo pela 100ª vez. Mais um outro punhado está vindo faz muitos anos. Não é? Essa não é a realidade, Valentina? Será que não aprendeu nada? Ah, claro, gente. Claro que nós aprendemos. Só que tudo na vida da gente depende de força de vontade, que também está ligado ao terceiro lado da moeda. A força de vontade, ela está ligada ao nosso sentimento, a possibilidade de. Nós conhecemos sim a nossa capacidade. Sabemos, claro que sabemos. Plenamente. Plenamente. Quem são os profetas do cristianismo? Tá vendo como é que mudou já a maneira de pensar? A primeira vez vocês não responderam nada.
Quem serão os profetas do cristianismo? Eles. Para isso que eles estão aqui. Para isso que eles foram jogados aqui. Para transformar essa humanidade. O que significa então cristianização? Oportunidade de transformar a nossa pátria mãe. Oportunidade de transformação. Que começa com? Na onde que está isso? Sentimento, coração e o terceiro lado da moeda. O que o Espiritismo tenta trazer a cada um de nós? O ensinamento, a compreensão. O que o cristianismo traz para nós? Reforma íntima e muita coisa mais. Seria o mesmo que espiritizar, né? Sim. Eu sou um cara que eu falo muito de espiritismo, só que eu não falo que eu sou espírito. Tem lugares que eu falo, eu sou adepto do espiritualismo. Para não ter nenhuma objeção imediata, né? Mas olha lá, gente. Quem são os verdadeiros profetas do cristianismo? Responde, gente. A intenção realmente é essa, gente. É para que nós acordemos. Existe em cada um de nós uma sementinha já plantada. Nós acostumamos dizer, e já ouvimos isso de muitas pessoas, que nós somos espíritas fracassados de outras encarnações. E acreditamos nisso. Então essa sementinha ela já foi plantada há muito tempo. Faz muito tempo que a gente já vem batalhando essa possibilidade de se transformar, de se melhorar, de se cristianizar. Um dia, numa mensagem psicografada, o meu anjo guardião falou assim: você que é um espírito milenar. Eu falei: vixe Maria. Um espírito milenar, quantas centenas de encarnações será que eu já não vivi para subir 2 degraus um degrau, né, na minha escala evolutiva, né? Nossa Senhora, quanto tempo a gente já perdeu, né? Mas nós somos sim espíritas que já viemos mais ou menos preparados para essa situação de momento. Esse é o nosso momento, essa é a nossa hora. Vamos lá na palavrinha dela. Esta é a nossa oportunidade. Oportunidade de cristianizar-se. Oportunidade de cristianizar. E é para isso que a gente está aqui hoje. É um grito de alerta. É um bordão. Vamos cristianizar. Como? Cada um vai criar a sua própria maneira. Cada um vai tentar criar o seu próprio bordão. Cada um vai praticar da forma que melhor entende, que melhor lhe convém, mas principalmente com a consciência de trazer à sua existência a possibilidade de equilibrar-se pelo maior tempo possível no seu dia a dia existencial. Por que isso? Como nós dissemos anteriormente, às vezes a gente leva uma existência inteira para alimentar algumas aptidões e as perdem em pequenas atitudes. O que acontece na nossa vida? Nós vivemos constantemente de altos e baixos. Nós ainda somos muito inconstantes. Por que a gente citou insistentemente a questão do motorista, né? Às vezes somos pegos despercebidos, né? Despreparados, e respondemos a um xingamento. Tá, desequilibrou, saiu daquele padrão de energia, de vibração,
Foi lá embaixo. E o que acontece nesse momento? A gente atrai para junto de nós energias, indivíduos que sentem a mesma coisa, que querem a mesma coisa, que têm a mesma sensação energética, que têm o mesmo fluido, que também pensa daquela forma. Botamos tudo a perder. Tudo que às vezes a gente fez durante o dia, a gente bota a perder num momento de deslize. Então, o exercício da cristianização traz-nos a possibilidade de tentar viver a nossa existência de uma forma mais equilibrada, trazendo o equilíbrio para as nossas ações, trazendo o equilíbrio para as nossas atitudes, para os nossos relacionamentos. Às vezes falta paciência com os filhos, com a mãe, com os avós enfermos, com o companheiro nervoso. Para tudo nessa vida tem uma resposta, né? Tem uma situação diferente para ser enfrentada, para ser encarada. E cabe a cada um de nós enxergarmos a forma de ver a cristianização em nossas vidas, com a nossa ótica própria, usando principalmente o terceiro lado da moeda, que é o nosso sentimento. Quem sabe daqui uns dias a gente consiga voltar e possamos, quem sabe, voltar num tema que a gente possa entender que melhoramos um pouco a nossa maneira de interpretar a nossa existência, cristianizando-se e cristianizando um pouco mais. Que Jesus nos possa acompanhar, que possa trazer a cada um de nós a paz, a energia e a bênção necessária. Que Maria Santíssima nos acoberte com o seu manto de proteção.